Agora é que eu fico aqui no estúdio, né, desde as 4 horas da tarde com acústica, mas estão me dizendo que está chovendo aqui em São Paulo e chove forte em alguns pontos da cidade. Portanto, você, meu amigo motorista, que está em qualquer parte do estado, na Marginal também chovendo, por favor, redobre o cuidado. Me dá as imagens do caso Lara, por favor. Vamos agora direto, sem perder tempo. Você de todo o Brasil. O Wellington teria tido uma conversa interceptada. É a voz dele falando sobre o tal buraco que ele construiu. Ele diz que está cansado, está doente, que foi ao médico. Acompanhe comigo a reportagem inédita, Brasil. Essa moça aqui, ó. Nossa equipe descobre o verdadeiro endereço de Wellington em São Paulo. O lugar onde passava a maior parte do tempo ao lado da companheira. Vi na televisão, né, assistindo, que eu tava fazendo bolo, aí quando eu vi, eu falei, eu conheço esse homem, Eu trombei algumas vezes, eu conheço gente que conversava com ele, enfim, eu moro aqui ao mesmo tempo que ele, 1 ano. Eu costumo passear, né, Um cachorrinho? um cachorrinho e eu já vi ele algumas vezes aqui já com o cachorrinho dele. É um cachorro grande o dele. É, café. Um condomínio moderno, bem localizado, inaugurado há pouco mais de 1 ano e com um forte esquema de segurança. Aqui, o principal suspeito, o caso Lara, vivia sem levantar suspeitas dos vizinhos. Pelo contrário, um comportamento sempre tranquilo e amigável. Sempre tranquilo, não aparentava ser uma pessoa que tivesse algum tipo de problema. Eu ainda acredito, se não saiu DNA nem nada está provado, eu ainda acredito que é algum mal entendido. Estava no lugar errado na hora errada. Sob condição de anonimato, um morador confirmou que ele foi visto saindo do prédio carregando 3 malas, depois que as fotos foram divulgadas. Só que as câmeras, elas devem ter registrado. Sim, se as câmeras registraram esse momento que ele saiu com essas malas, quem sai com 3 malas está indo para algum lugar e não é de um dia para ficar 1, 2 dias, simplesmente é para abandonar mesmo o local. E o que nós vamos atrás agora é saber quem o levou e para onde o levou. Wellington e a companheira foram um dos primeiros moradores a se mudarem para o edifício, mas nunca foram de fazer amigos entre os vizinhos. Na verdade, essa minha vizinha conhecia ele, ela falou que ele sempre foi muito gentil, ela comprou chinelo com ele, porque ele vendia chinelo, então sempre muito educado. Nossa presença na rua em frente ao edifício de Wellington incomodou a administração, que enviou às pressas esse comunicado a todos os moradores. O recado é uma ordem para que ninguém tivesse contato ou repassasse informações para a nossa equipe. O condomínio não estaria colaborando com as investigações. Me surpreende esse comentário, porque esse comunicado não é de um condomínio que está disposto a ajudar uma autoridade policial a desvendar um crime dessa natureza. Qual seria o interesse em se manter em silêncio sobre o comportamento do principal suspeito de um crime tão brutal? Existe um clamor público para que o caso seja solucionado. E qualquer pessoa de responsabilidade precisa ajudar as autoridades. Sim, se o condomínio tem essas imagens, se ele é de fato um morador, e o condomínio tem essas imagens do dia que ele saiu, hora, com quem, todas essas imagens já teriam que ter sido levadas à autoridade policial, porque prestes a completar 1 mês do desaparecimento posterior à morte da Lara, então essas imagens para o delegado, para avançar nas investigações, é muito importante. A polícia acredita que foi daqui que o Wellington saiu com o carro prata e se dirigiu até Campo Limpo Paulista, onde a garotinha Lara foi abordada. O que chama a atenção é a distância. Estamos na zona norte de São Paulo. Daqui até o lugar onde tudo aconteceu são pelo menos 50 quilômetros. Uma viagem que, dependendo do horário, pode levar até 1h30. Os policiais acreditam que ele saiu daqui porque nesse prédio vive a companheira do Wellington e dona do carro prata. Os vizinhos contam que ele morava junto, era visto frequentemente
Outras informações apontam que ele se dividia entre o apartamento e a casa, onde o Cidade Alerta entrou e se deparou com aquele buraco no meio da sala. Os policiais agora podem ter acesso a imagens das câmeras de segurança aqui do prédio para saber exatamente os horários de entrada e saída do Wellington. Não apenas no dia do sumiço, mas também um dia antes, já que o carro dele foi flagrado um dia antes no mesmo local onde a garota foi abordada. A nossa equipe tenta conversar com a companheira. Afinal de contas, o carro está registrado no nome dela. Só que, por enquanto, ela prefere não falar com a imprensa. O celular permanece desligado. Segundo os pais dela, a mulher está trabalhando normalmente e não faz ideia de onde o Wellington está escondido. E esse prédio ele tem câmeras, não só na parte interna, quanto na parte externa, que pega a parte da frente e facilmente vai ser identificado com quem ele saiu, se ele embarcou em algum carro de aplicativo. Então essas imagens desse condomínio, para a autoridade policial, para avançar nas investigações, é de suma importância. Além do apartamento, o Wellington mantinha também este sítio perto do local em que Lara foi achada morta. Era lá que estava o buraco aberto no piso, a poucos passos da porta. 2 casas. E seriam também 2 personalidades? É que na vizinhança do condomínio, ele demonstrava ser alguém acima de qualquer suspeita. Do que a gente está escutando falar, não parece ser ele, não. Quando o senhor viu a foto dele na TV, caiu para trás. Eu fiquei espantado. Fiquei espantado. Ó, todos esses utensílios aí, isqueiro, chaveiro, também lâmina de barbear, adaptador, cola superpotente, adaptadores, bucha, prego, Benjamin, tudo ele que vendia pro senhor. Tudo ele que vendia para mim. O senhor tem ideia de quanto que ele tirava por mês? Ah, não tenho ideia. Não tenho, porque não era só aqui que ele vendia, né? Inclusive, indiquei ele para vários amigos meus aí. Olha, aqui no condomínio eu percebi uma preocupação muito grande dos vizinhos de dizerem que a companheira do Wellington não tem nada a ver com essa história. Pelo contrário, ela é apontada pelos moradores como uma trabalhadora que sai cedo, volta tarde, nunca se envolveu em confusão, usava o grupo do condomínio apenas para anunciar os produtos que o Wellington vendia, principalmente temperos. Ela é a dona do carro, prestou depoimento à polícia e foi liberada, ou seja, oficialmente ela também não é investigada no caso Lara. E é isso que os moradores querem deixar bem claro aqui, que ela continua levando a vida normalmente e eles também acreditam que ela não sabe onde o Wellington está escondido. Os sogros e o Wellington já confirmaram que a mulher não sabe o paradeiro dele. Do dia que ele desapareceu, ninguém mais teve notícia dele. Segundo o advogado da família de Lara, as contas de Wellington Galindo estão bloqueadas. Para financiar a fuga, ele teria que contar com a ajuda de alguém desde o momento em que deixou o prédio onde morava. É de suma importância a autoridade policial oficiar esse condomínio para fornecer as imagens, para saber o dia que ele saiu, com quem ele saiu, com que carro ele saiu, se alguém levou ele para algum lugar. E a partir daquele ponto é possível se monitorar se ele foi para um aeroporto, se ele foi para uma rodoviária ou se ele foi para a casa de uma terceira pessoa.